Será que nós realmente amamos a Deus e aqueles que vivem conosco? Este é o tema da nossa reflexão do dia do Flores da Eucaristia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, rogai por nós. São Pedro, Julião e Eimar, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, sejam bem-vindos ao canal Reflexos Católicos. Aqui nós nos reunimos para refletirmos, para meditarmos as riquezas que a Santa Igreja Católica nos deixa através dos seus escritos, dos seus documentos, daquilo que os santos deixaram como caminho espiritual e explicação da doutrina da fé católica. Por isso eu já te peço, no início do vídeo, deixe aí o seu joinha ou o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se é novo por aqui, se inscreva, ative também as notificações para receber os nossos vídeos quando eles forem postados. E mais, qual é a sua intenção? Você tem algum pedido de oração? Então deixe aí nos comentários que nós iremos rezar por você. Esta é a série do Flores da Eucaristia, onde nós meditamos diariamente os escritos de São Pedro Julião Eimar. Ele que tanto nos ensina a amarmos a Jesus, a amarmos a sua igreja e a vivermos uma vida eucarística. Hoje, dia 24 de agosto, São Pedro Julião continua a falar sobre a Santa Missa, sobre o santo sacrifício da missa, que é a atualização do sacrifício da cruz, do sacrifício do Calvário. Vejamos o que o santo nos diz. Representai aos vossos olhos, na elevação, Jesus pendente na cruz, entre o céu e a terra, como vítima e medianeiro, entre Deus ofendido e os próprios pecadores. Irmãos, precisamos entender uma coisa. Quando nós pecamos, quando nós cometemos os nossos pecados, nós estamos oferecendo a nosso Deus ofensas. Ainda que o Senhor não possa ser ofendido porque Ele é Deus, nós estamos entregando a Ele as nossas ofensas. Estamos entregando a Deus as nossas infidelidades. Daí que quando Jesus foi elevado na cruz, Ele se mostrou o nosso intercessor, o nosso medianeiro, o nosso mediador. É aquele que faz a ponte entre o céu e a terra, é aquele que ligou o céu à terra. O que isso quer nos dizer? Jesus, quando se ofereceu lá no Calvário, quando ele foi elevado no alto da cruz, é como se ele pegasse os pecadores, pegasse os filhos de Deus e os apresentasse ao Pai. É como se ele apresentasse todos aqueles que têm culpa, todos nós, mas como um advogado. Jesus sai em nossa defesa. E mais do que isso, ele pega nós que somos os pecadores, nos apresenta ao Pai, mas assume as nossas culpas. Ele que não tinha pecado nenhum, ele que era o Cordeiro sem mancha, ele que era completamente sem pecado, o homem-Deus, assume as nossas culpas, os nossos pecados, as nossas faltas. E aí, ao Pai, Jesus pede o perdão, a misericórdia, a libertação e a salvação a cada um de nós. Dessa forma, Jesus nos reconcilia com o Pai. Se nós oferecemos as nossas infidelidades, os nossos pecados, as nossas ofensas ao Deus perfeitíssimo, Jesus, no alto da cruz, nos reconcilia com o Pai. Jesus é essa ponte entre os pecadores e Deus, e o próprio Deus. Então é possível ver isso quando Jesus é elevado na cruz. Nós, inclusive, comentamos sobre isso ontem, ao percebermos a posição de Santa Maria Madalena, de São João Evangelista, da Virgem Maria, aos pés da cruz. Eles contemplaram a salvação acontecendo. Mas isso também é visível, irmãos, na Eucaristia, porque a Eucaristia é o memorial da paixão de Jesus. Quando o padre pega o pão, pega a hóstia
e eleva a hóstia, eleva o pão na hora da consagração, no momento da consagração, nós podemos perceber esse mesmo ato. Nós podemos perceber a salvação acontecendo. Se nós vimos Jesus sendo elevado na cruz, sendo a ponte entre o céu e a terra, sendo a ponte entre o Pai e nós, os pecadores, ao vermos a Eucaristia sendo elevada na Santa Missa, estamos contemplando a mesma cena, a nossa salvação. Jesus Cristo se oferecendo ao Pai por nós. Jesus Cristo sendo esse mediador, essa ponte entre nós, os pecadores, e o Pai, entre a terra e o céu. É por isso que o que São Pedro Julião vai nos dizer agora faz muito sentido. Prestem atenção. Adorai e oferecei esta divina vítima em expiação dos vossos pecados e dos pecados de vossos parentes, amigos e de todos os homens. Irmãos, vocês entenderam? Se Jesus é esse medianeiro, é esse mediador entre o céu e a terra, entre o Pai e nós, os filhos pecadores, basta que nós olhemos para a hóstia branca. Basta que nós contemplemos Jesus Eucarístico, que nós coloquemos os nossos olhares em Jesus Eucarístico, no Santíssimo Sacramento, e assim adorá-lo. São Pedro Julião diz: adorai e oferecei esta divina vítima em expiação dos pecados. Então, mais do que olhar, mais do que contemplar com os nossos olhos a Jesus sacramentado, nós devemos também oferecer Jesus, oferecer essa hóstia, oferecer a vítima que é Jesus Cristo por todos os nossos pecados, mas também pelos nossos amigos, pelos nossos parentes, pelos nossos familiares. Na reflexão de ontem, nós já introduzimos esse assunto. Nós vimos que nós podemos e devemos oferecer o santo sacrifício da missa pelos fiéis defuntos, pelos falecidos, pelas almas do purgatório, também pelos sacerdotes, pelo padre, pelos nossos párocos, por todo o clero. Mas nós também podemos e devemos oferecer a Santa Missa pelos vivos, por todos os vivos, por aqueles que nós gostamos, pelos nossos familiares, os nossos parentes, pelos nossos amigos, também por aquelas pessoas que nós temos alguma desavença, alguma inimizade. Nós podemos oferecer o santo sacrifício da missa por nós mesmos e pelo mundo inteiro. Se na cruz Jesus morreu para salvar o mundo inteiro, para salvar todos os pecadores, também a Santa Missa, também na Santa Missa, nós podemos oferecer a mesma vítima, Jesus, agora Jesus sacramentado, na hóstia, no pão e no vinho, pelo mundo inteiro, pelos nossos e por nós mesmos. E aí o santo continua: Jesus morreu para nos resgatar. Nós acabamos de falar isso, Por amor ao Pai, por nos amar tanto, Jesus quis nos libertar da morte e do pecado. Se ofereceu todo inteiro ao Pai pela expiação dos nossos pecados, para nos resgatar. Sua última graça foi o perdão concedido aos algozes. Vejamos o Evangelho de São Lucas, no capítulo 23, versículo 34. Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus ainda concedeu o perdão aos seus algozes, aqueles que lá estavam rindo, xingando, blasfemando, matando Jesus, mas também pediu perdão para nós, que com os nossos pecados somos, como diz o Catecismo da Igreja Católica, instrumentos de crucifixão para nosso Senhor Jesus Cristo. Os nossos pecados pesaram na cruz do Senhor. Quando Jesus pede ao Pai que perdoe os seus algozes, Ele está pedindo ao Pai que nos perdoe. Ofereceu ainda o último dom de seu amor, sua divina Mãe. Vejamos, aqui São Pedro Julião se refere ao que está no Evangelho de São João, no capítulo 19, versículo 27. Depois disse ao discípulo: Eis aí a tua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo a levou para a sua casa. Olha a bondade de Jesus para conosco.
no alto da cruz, sofrendo, morrendo, nos deu, como diz São Pedro Julião, o último dom de seu amor. O último dom de seu amor, a Virgem Maria, a sua mãe, para ser também a nossa mãe. Ofereceu ainda o seu último desejo, a sede de sofrer. Aqui está no versículo seguinte ao que nós lemos antes. Também São João 19, aqui versículos 28 a 30. Em seguida, sabendo Jesus que tudo estava consumado, para se cumprir plenamente a Escritura, disse: tenho sede. Havia ali um vaso cheio de vinagre. Os soldados encheram de vinagre uma esponja, fixando-a numa vara de sopo, chegaram-lhe à boca. Havendo Jesus tomado do vinagre, disse: tudo está consumado. Inclinou a cabeça e rendeu o espírito. Jesus ainda mostrou a sua sede de sofrer, mostrou a sua disposição em nos salvar. E aí São Pedro Julião continua em seu último ato, o abandono de sua vida entre as mãos de seu Pai. Evangelho de São Lucas, capítulo 23, versículo 46. Jesus deu então um grande brado e disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dizendo isso, expirou. É pesado, irmãos. Ao mesmo tempo em que é bonito, em que é comovente, é pesado. Mas na cena do Calvário, na cena da paixão e da morte de nosso Senhor Jesus Cristo, nós conseguimos ver o amor do próprio Jesus. Está claro para nós, irmãos, quando nós olhamos para a cruz, ali vemos o amor de Jesus por nós. Ele deu tudo. Ele entregou tudo, tendo já nos amado. Ele já havia se encarnado, ele já havia descido até nós, se esvaziado. Ele já estava em nosso meio, já estava mostrando o seu amor por nós. Ele nos amou ainda mais. Ele nos amou às últimas consequências. Ele nos amou ao extremo, até a morte de cruz. E como se não bastasse a morte de cruz, Jesus nos amou ainda mais, até a Eucaristia. E São Pedro Julião nos confirma isso, dizendo aqui na sequência: na divina Eucaristia, Jesus perpetua o amor, que me testemunhou em sua morte, imola-se todas as manhãs no santo sacrifício e vem perder os que comungam sua existência sacramental. Irmãos, penso que já esteja claro o tema da nossa reflexão de hoje, mas nós precisamos ter consciência disso. O amor que Jesus nos deu está provado, está mostrado na cruz, mas também na Eucaristia. Por tanto nos amar, já tendo provado o seu amor lá na cruz, Jesus quis perpetuar este amor, quis perpetuar o seu sacrifício para continuar nos salvando e continuar nos amando. E por isso ele nos deixou o sacramento de amor, para que o amor fosse perpetuado, para que o amor fosse eternizado. Mas aonde, irmãos? Aonde que Jesus quis colocar esse amor? Aonde que Jesus quis eternizar esse amor? Dentro de mim e dentro de você. O mesmo amor que nós acabamos de reconhecer que Jesus mostrou na cruz, que Jesus provou na cruz, está em mim e em você quando nós comungamos, quando nós recebemos Jesus sacramental. É o amor que vem nos visitar, é o amor que vem transformar as nossas vidas e realizar em nós todas as obras que Jesus nos deu quando sofreu, morreu e ressuscitou. Isso está em nós quando nós comungamos. É o amor de Deus em nós. Dando sequência, oferece-me de sua hóstia as graças de minha redenção, o preço de minha salvação. Mas para que eu possa me aproveitar disso, Jesus pede que eu morra com Ele e por Ele. Para vivermos este amor, o amor que o Senhor Jesus nos dá, nós precisamos ser verdadeiros imitadores de Cristo, inclusive na sua morte. Mas como assim morrer? O que São Pedro Julião está querendo dizer quando pede que nós morramos para receber esse amor de Deus? Ele explica na sequência: ó meu Deus,
concedei-me a graça de morrer ao pecado e a mim mesmo, e de viver unicamente para vos amar em vossa Eucaristia. Amados, à medida do amor cristão, Jesus nos demonstrou na cruz. Jesus provou o seu amor quando ele se esvaziou de si, quando ele cumpriu completamente a vontade do Pai, quando ele nos assumiu como seus. Nós, que éramos pecadores, fomos assumidos por aquele que não tinha pecado algum. Jesus provou o seu amor por nós morrendo na cruz, morrendo de morte de cruz por cada um de nós. Esta é a medida do amor. E aí, você quer saber se você ama de verdade a Deus, se você ama de verdade o seu próximo, como e com o amor de Jesus? Faça as seguintes perguntas, faça a você mesmo. Você se preocupa mais com o seu querer do que com o bem do outro? Jesus se esvaziou. Jesus não se prendeu à sua condição divina para vir nos salvar. Você quer fazer mais a sua vontade do que aquilo que é certo? Você realmente está preocupado em não pecar e em não levar o outro a pecar? E talvez o mais importante, quão disposto, irmão, quão disposta, irmã, você está a morrer por Deus e pelo outro? Morrer, para nós aqui, significa primeiro responder bem essas perguntas anteriores. Mas também, irmãos, entendamos, morrer é se desgastar, é dar a vida, é entregar a vida, é se desgastar por Deus e pelo próximo, pelos seus, é se sacrificar. Quão dispostos nós estamos a nos sacrificarmos por Deus, a nos sacrificarmos pela sua igreja, a nos sacrificarmos por aqueles que precisam de nós. Quão dispostos nós estamos a nos esquecer. Quão disposto você está a esquecer-se de si mesmo por Deus e pelo outro. Essa é a medida do amor cristão. Nós sabemos se nós amamos, ou, entre aspas, nós conseguimos medir o amor que sentimos por Deus e pelo outro, na mesma medida em que estamos dispostos a morrer por Deus e pelo outro. É quando nós nos esquecemos de nós mesmos. Quando nós não fazemos questão das nossas vontades, dos nossos desejos, até mesmo das nossas ideias, da nossa razão, para o bem do próximo. Por amar o próximo e por amar a Deus. Não é fácil. Não é fácil. Jesus morreu de morte de cruz. Imitá-lo não é fácil, mas Ele nos dá a graça. Ele nos ajuda, porque Ele passou por tudo isso. Ele passou com plenitude por tudo isso. Os nossos sofrimentos são menores. A morte que devemos fazer, mesmo se temos muitas dificuldades, mesmo se temos muitos problemas, se somos cometidos por doenças graves, ainda assim, irmãos, aquilo que Jesus sofreu na cruz foi muito maior. E isso nos permite olhar para Ele, olhar para a cruz, pedir a sua ajuda. Ele sabe o que é sofrer, Ele sabe o que é morrer pelo outro. Que Ele nos ajude, que Ele nos dê a graça de vivermos verdadeiramente o amor que Ele nos deixou. Um grande auxílio, volto a dizer, é a comunhão eucarística. Se devemos viver o amor, chamemos o amor para dentro de nós. Comunguemos Jesus. Comunguemos Jesus sacramentado. Ele há de fazer maravilhas em nós. Ele há de modificar a nossa vida, o nosso interior e fazer de nós pessoas que amam, pessoas que vivem o amor cristão, pessoas que são mais parecidas com o próprio Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, obrigado por acompanhar até aqui. Amanhã temos mais uma reflexão, então eu espero você, tá bom? Até lá, fiquem com Deus.